empresa Satos Sistemas quer priorizar a qualidade no atendimento e buscar constantemente a excelência do mesmo. Dispõe de equipes qualificadas e especializadas nas áreas supermercadista, por exemplo. Sendo este o objetivo, a empresa Satos Sistemas conta com uma consultoria especializada. Hoje, para entender mais sobre a Satos, para apresentar a Satos para vocês, eu estou recebendo aqui o Lucas, proprietário, e o Leander, gerente. Sejam bem-vindos, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Fabiana. Lucas, para a gente entender, porque é a primeira vez que vocês vêm aqui no programa, eu queria que você contasse um pouquinho a história da Satos. Por que você viu essa necessidade de criar uma empresa com tecnologia de sistemas? Conta um pouquinho da Satos. Bom, Fabiana, perfeito. Na verdade, a Satos, ela já está presente no ramo empresarial há mais de 10 anos, não como Satos, tá? A Satos, ela teve seu princípio inicial uma empresa de consultoria, a qual a gente tinha uma linha de atuação na rede supermercadista, até mesmo porque assim, a nossa equipe na época, todos eram oriundos de supermercados e ao longo do tempo desenvolvemos um trabalho a nível de consultoria de organização, financeiro, contábil, fiscal e tudo mais, tudo que englobava então a questão de gestão. O que ocorreu nesse período? Nesse período, então, que nós éramos consultores, nós nos deparávamos com N empresas, das quais essa empresa, algumas tinham automação comercial e algumas não tinham. Certo. As que tinham, nós às vezes nos deparávamos com tais problemas. Por exemplo, um consultor, ele precisa, para, assim, em tempo rápido, oferecer resultados. Certo? Para que ele consiga oferecer resultados através do seu trabalho, ele precisa de informação. E era exatamente o nosso problema. Por quê? De onde tirar a informação? A empresa estava automatizada, mas o produto que estava nessa empresa não oferecia as informações que nós precisávamos. Entendi. Então, ao longo do tempo, a gente veio construindo isso, exigindo dessas empresas de software house relatórios, situações dentro dos sistemas. Então, assim, não foi nenhuma nem duas vezes que nossa empresa acabou construindo ou melhorando outros softwares. Entendi. Chegou a determinado ponto que nós entendemos o seguinte: bom, se nós temos todo esse know-how, sabemos do que é necessário, vamos então desenvolver algo que seja nosso próprio produto com a nossa qualidade. Ou seja, vamos atrelar a nossa consultoria uma ferramenta da qual a gente consiga, com ela, ser muito mais eficiente e seja em termos de informação e agilidade de resultado final. Ah, genial isso. Vocês pegaram um produto que já estava no mercado, completaram com aquilo que estava faltando para melhor gestão e aí aperfeiçoaram algo. E hoje vocês constroem esses softwares, é isso? Aí o que acontece? O projeto inicial foi o seguinte: a gente reuniu alguns empresários de grande porte na época, que já eram nossos clientes, sentamos com esses empresários, apresentamos o projeto, trouxemos então a essa estrutura desenvolvedores, né, extremamente qualificados, com boa qualificação, e através então dessa junção de consultoria, empresários e desenvolvedores, criou-se então o produto hoje, que é o produto da Satos. Por que ele se tornou um produto hoje de muita qualidade? Porque se envolveu 3 esferas. A esfera que mais tinha interesse, que eram os empresários, certo, e que estavam com frequência. E essa frequência, eu digo para você, eram feitas reuniões mensais, e a gente reunia então esse pessoal, e eles então avaliavam o trabalho executado naquele período. Então, ninguém melhor do que eles para dizer, não, isso está bom, isso está ruim. Ou está faltando aquilo. Ou está faltando aquilo. E, claro, por detrás de toda essa estrutura, as consultorias, então, os consultores, dizendo exatamente o que deveria e como deveria ser construído. Automaticamente, então, para os desenvolvedores se tornou muito prático, fácil, porque eles recebiam uma informação pronta, finalizada e construíram. Para nossa surpresa, esse projeto ele tinha início, então, com essas empresas. E, assim, essas empresas acabaram sendo as últimas a serem implantadas no nosso produto. Quando nós lançamos ele no mercado, houve uma procura de grande escala. E aí a Satos, então, decolou e vem hoje fazendo esse papel com grande qualidade, com grande trabalho. Que bom, que orgulho isso, né? Você saber que está com um projeto, que está com um produto no mercado que atende a necessidade
tão importante hoje que é para um bom gestor. E eu estava olhando aqui, vocês atuam em vários estados diferentes, né? Não é só aqui no Paraná, né? Vocês estão em Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, isso? Exatamente. Eu, como gestor comercial, Aham. estou mais inteirado onde estamos presentes. Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então, a empresa expandiu. E no Paraná, né, que se concentra a nossa maior parte de clientes. Tá, para a gente entender aqui, porque eu tenho desde o microempresário que me assiste até os grandes empresários, tá? Nós estamos falando aqui de empresas pequenas e grandes. A Satos pode ajudar qualquer empresa? Qualquer empresa. Para cada segmento, né, médio, o pequeno e também para o grande, nós temos um produto. Nós Fala temos mais um pertinho, por produto favor. que Aí. temos um produto que vai atender com excelência, com qualidade, tanto o médio quanto o pequeno e também o grande. Em algumas conversas com alguns empresários, nós vemos essa grande necessidade. Certo. Primeiro, de ter um produto bom. E segundo, o que eu tenho visto muito é a falta de informação. Hoje nós vemos que as exigências fiscais e legais, elas não estão ainda na cabeça de cada empresário. Ou não estão bem claras para os empresários. Por isso é importante, né, vocês informarem direitinho. Sim, exatamente. É o que eu tenho visto muito. E outra coisa também é, eles se preocupam em ter um produto de qualidade, mas também se preocupam com a questão quanto eu vou pagar por isso. Entendi. Alguns não veem isso como um benefício, mas entendem como sendo um custo. Tá. Enquanto tiver este pensamento, é claro que Não funciona. não funciona. Não funciona. Eu sempre falo aqui, quando eu converso com empresários, que algumas coisas não são gastos, são investimentos. E o empresário, enquanto não mudar essa mentalidade, vai pagar mais caro por isso, né? A falta de um bom gerenciamento, a falta de controle da situação, literalmente falando, causa prejuízos enormes que as pessoas não percebem. Só vão ver isso ao longo do tempo, e isso é diário. A falta de uma boa administração, de um bom controle, de saber o que é que o cliente está faltando para o cliente, ou o que é que está exagerando no atendimento, causa prejuízos diários, né? Olha, Fabiana, existe um ditado, isso eu aprendi, na verdade eu escutei ele na época de faculdade, com um grande mestre meu, que não existe empresa grande e pequena, existe sim a rápida e a lenta. Qual é a diferença desse aspecto? A empresa ela pode ser pequena, mas se ela estiver devidamente gerenciada, controlada, aferida de todos os seus recursos, custos, despesas, enfim, tudo aquilo que gere ela se torna uma empresa rápida. Uma empresa ela pode ser grande em porte e lenta em extração de informação. O que vai ocorrer? Essa, logo será ultrapassada pela pequena. Entendi. Porque hoje, no Brasil, o que precisa ser evidenciado é a informação rápida para tomadas de decisões certeiras. Como se faz isso? Através de tecnologia. Eu costumo dizer o seguinte, hoje ainda nós temos muita cultura no Brasil de empresários, não somente empresários, mas assim, a grande base de funcionários hoje, de fazer aquela administração visual. Ou seja, depender única e exclusivamente do seu potencial de gravar, de memorizar, de achar que sabe de tudo. Entendi. Qual é a diferença de um produto hoje, de um software como o nosso? Ele vai fazer esse gerenciamento. Independente. Neutraliza tudo e age puramente pela razão do negócio. Tá. E independente do segmento. Independente Isso do vale segmento. para qualquer segmento. Não, do isso mercado. vale para qualquer segmento. E veja bem, o Brasil vem passando por uma série de mudanças. Né? Uma delas é hoje vamos dizer assim, a legislação. Certo. E quando eu falo em legislação, aí ICMS, PIS e COFINS, ou seja, receitas estaduais, federais, municipais, todas elas vêm se organizando. Qual é o objetivo dessa organização? É alavancar recursos, melhorar hoje o recolhimento de impostos. Certo. Através disso, força os empresários hoje a ter um controle muito mais eficiente na empresa.
Hoje uma carga tributária no Brasil, ela não é das menores. Se eu não estiver preparado ou devidamente organizado, isso pode me gerar muito mais gastos do que eu estava prevendo ser. Verdade. Às vezes, subentende-se, então, que gastar hoje com tecnologia se torna um custo e não um investimento. Mas, a partir do momento que eu deixe de visualizar essa informação real e verdadeira da minha gestão, talvez ali esteja saindo muito mais caro para ele do que propriamente investimento. E as tomadas de decisões. Primeiro, qual é o primeiro aspecto nisso tudo? Uma empresa organizada vai otimizar tempo, vai ganhar Claro. tempo. Seja em funções de pessoas, de gestão de pessoas, seja na própria tomada de decisão, como eu havia falado antes. Certo. Então, por isso, a tecnologia hoje ela vem justamente para isso, para mudar esse conceito. E as empresas, aos poucos, arduamente, tirando hoje o ramo supermercadista, que é um dos ramos no Brasil que sofreu, foi um dos primeiros ramos que sofreram esse impacto de ter que se organizar, né, ou ter que se automatizar. Então, assim, se você pegar um ramo supermercadista hoje, comparado a outros segmentos de comércio, eles estão muito distantes hoje em termos de gestão. Por quê? Porque já fazem 20 anos que estão se acostumando, ou melhor, estão vivendo isso. Recentemente, a Satos tem investido em outros segmentos. E a gente tem visto hoje a necessidade, a diferença de cultura de uma empresa para outra. Dá um exemplo, Lucas, aonde que a Satos conseguiu entrar, inovar, para quem está em casa poder entender. Porque quando você fala em supermercado, todo mundo entende aquela tecnologia toda funcionando. Mas uma outra área, por exemplo? Olha, uma área que nós temos investido recentemente é materiais de construção. Legal. Nós temos hoje empresas de grande porte, pequeno porte e pequeno porte. Tá? Claro, as de grande porte, elas por si só já devem carregar essa estrutura organizacional interna. Se obrigam a isso. Mas as de médio e pequeno porte, com esse impacto agora, dessas mudanças, estão aquém. Perdidas, são desconhecedores de causa. A gente fez algumas visitas em Ponta Grossa, fazendo uma prospecção, e foi evidente a quantidade de empresas que estão realmente alheias às informações, principalmente por exigências agora, que estão entrando a partir do próximo mês. Tá aí. NFC. É uma exigência. E muitos ainda nem se atentaram para isso. Exatamente. Então, veja bem, então, a Satos, por estar atenta a tudo isso, então, assim, a nossa política é sempre estar na frente. Tá. Qualidade em primeiro lugar. Então, o que acontece? Nós estamos sempre vislumbrando já situações novas. Então, quando foi para surgir a NFC, a Satos já estava preparada. Já esperando que essa obrigação estivesse no mercado. Entendi. Então, assim, nós estamos muito atentos a essas mudanças. O empresário que procurar a Satos hoje pode ter certeza que vai estar bem assessorado, não somente no produto, mas também no que deve e o que ele deve se preparar, no que deve se preparar. Não somente, por exemplo, para fazer sua própria gestão, mas, por exemplo, com as obrigações deles que estão entrando em vigência. Tá. Certo? É porque é tudo muito rápido, né? Embora as pessoas ainda não se acostumaram, as coisas estão evoluindo de uma forma muito rápida. E o gestor ou o empresário que não se atualizar vai perder pontos no mercado, né? Vai perder clientes, vai perder qualidade, vai perder produção. Então, é importante você estar atualizado. E independente, como vocês falaram, se é pequena, se é média ou se é uma grande empresa. Mas vocês continuam com a consultoria, ou não? Só com o software agora? Ao longo do tempo que ocorreu, essa consultoria ela acabou, vamos dizer assim, sendo absorvida pela própria Satos. Tá. Acaba ficando um pacote junto, né? Acabou Porque não tem ficando como pacote. instalar um software sem prestar. Claro, qual é o nosso diferencial hoje? Por que nós somos referência em atendimento hoje, Fabiana? Porque, assim, o que a Satos fornece além de um bom produto? Qualidade de pessoas, profissionais qualificados. Certo. A Satos jamais vai oferecer para o nosso cliente técnicos de informática. Qual é a diferença de um técnico de informática para um consultor? Técnico de informática, ele entende da tecnologia, não entende da área de atuação. Hoje, as pessoas que atendem os nossos clientes, que são as pessoas que estão no campo, de frente a frente com nossos clientes, eles conseguem sentar hoje com os empresários e conversar de igual para igual. Primeiro aspecto, sinalizando problemas, mostrando aonde o software pode ajudar, de que forma, e aí, às vezes, saindo até desse meio software e fazendo um trabalho de orientação.
olha, aqui você precisa fazer dessa forma. Essa forma é a correta. Entendi. Eles têm uma visão mais ampla do negócio, certo? Então, assim, os nossos clientes podem ter a certeza que, num determinado momento, quando estiverem com dúvida, não somente relacionado ao produto, mas sim à estrutura, ao conceito de estrutura, vai poder contar com o nosso pessoal. Nosso pessoal está qualificado, porque a gente carrega essa origem lá de trás, certo? E a gente mantém isso. Então, assim, hoje, os nossos clientes, primeiro, são todos eles atendidos numa escala presencial. Tá. Esses consultores hoje têm por obrigação, claro que isso depende do tamanho da estrutura da empresa, mas por obrigação estarem passando no cliente, independente se tem ou não problema. Isso é ótimo. Claro. Eu ainda acredito que nada vai substituir esse contato entre parceiros. Sim. Não é? Tem que ter isso. Que nesse mundo virtual aí as pessoas acostumaram de uma maneira errada a fazer reclamação, a fazer sugestão, a solicitar tudo virtualmente. E é diferente quando eu chego para o Leander e falo, Leander, não estou satisfeita com isso. Né? Então, isso é muito importante, é um grande diferencial. Sim. Esse atendimento das pessoas com pessoas, isso é muito legal. Somente para complementar o que o Lucas estava falando, muitos clientes que eu visito, a reclamação é exatamente esta. Eu tenho um produto, acredito que ele faz o que eu preciso, mas eu não sei fazer. Tá vendo? Ninguém então... me ensina. E quando eu ligo, não entende qual o é que a eu minha estou necessidade. falando. Então, essa também é uma diferença de você ter um consultor técnico, que ele consegue entender a linguagem do cliente. Já um técnico que não tem essa bagagem de consultoria, ele só vai conseguir entender uma linguagem técnica. Não consegue se comunicar com o cliente, né? Não consegue passar as informações que o cliente precisa saber. Exatamente, porque o cliente ele é leigo. Né? Em tecnologia ele é leigo. Então ele vai passar a informação do jeito que ele entende. Né? E muitas vezes quem está recebendo essa informação... não é aquilo que ele quer. Perfeitamente. Entendi. Sabe, deixa eu contar uma curiosidade para vocês, Lucas. Acho que eu nunca comentei isso aqui no programa. Eu sou formada em análise de sistemas. Olha só. Olha que engraçado, me formei no Sion, em Curitiba. Exerci por muito pouco tempo, acho que eu ajudei a criar 1 ou 2 softwares só na época, porque eu tinha que fazer isso para me formar, né? E é um mercado muito difícil. Então, eu lembro que algumas pessoas que se formaram comigo, é claro,